Olá, meu nome é Ronald, esse canal foi de ficção científica, curiosidade que eu mais quiser falar ou fazer. E hoje eu vou falar sobre as partículas PIN. Bom, as partículas PIN foi descoberta pelo Dr. Hank Pym, que no cinema é interpretado pelo Michael Douglas. Originalmente descobriu e isolou um raro grupo de partículas subatômicas que ficaram conhecidas como partículas PIN, já que foi o Dr. Hank Pym que descobriu uma espécie, um grupo raro de partículas subatômicas, nada mais do que dar o próprio nome para ele, enquanto no ramo científico, quando tu é um cientista, seja um químico, um físico, ou um biólogo, enfim, quando tu trabalha em determinada área científica e tu descobre alguma coisa, o que é extremamente raro de acontecer, mas quando tu descobre alguma coisa, geralmente é uma homenagem quando descobriu alguma coisa, tu dar o teu nome para o objeto ou outra coisa que tu descobriu. No caso, o Hank Pym descobriu um grupo raro de partículas subatômicas e nada mais do que dar o nome dele para as partículas que ele descobriu. Então, partículas PIN, elas fazem o seguinte: as partículas PIN podem diminuir o espaço entre os átomos, alterando assim o que é conhecido como a distância relativa atômica. Realmente existe espaço entre os átomos. Tem os átomos e tem espaços entre eles. O que as partículas PIN fazem é diminuir a distância entre os átomos, a distância relativa atômica, para teoricamente diminuir o tamanho de um objeto. Mas nos filmes da Marvel, no filme do Homem-Formiga, o Hank explica que ele consegue fazer com que o tamanho de um objeto diminua, diminuindo ou aumentando o espaço entre os átomos, diminuindo a distância relativa atômica, fazendo com que o objeto diminua de tamanho. Isso é o que as partículas PIN fazem. Mas no filme ele fala sempre ter massa. O que isso significa? Significa que pode, se tu, por exemplo, tem 1,80 1,80 m e pesa, sei lá, 90 quilos, tu usa as partículas PIN, porque a propósito tem dois tipos de partículas, e a tua intenção é diminuir de tamanho, ficar mais ou menos do tamanho de ficar entre 2 centímetros de tamanho, a tua massa não vai diminuir, ou seja, tu vai ter. Isso é interessante. Peraí, tá errado isso. Peraí. As partículas PIN, elas alteram a distância relativa atômica, ou seja, elas alteram a distância entre os átomos, fazendo com que um objeto aumente ou diminua de tamanho. Mas no filme ele explica sempre ter massa. O que significa que se uma pessoa de 1,80 m, pesando 90 kg, utilizar as partículas PIN vermelhas que diminuem, e tem dois tipos de partículas: as partículas PIN vermelhas que diminuem o tamanho e as partículas azuis que aumentam de tamanho. Se uma pessoa de 1,80 m, de 90 kg, usar as partículas vermelhas, ela vai diminuir de tamanho, mas vai manter os mesmos 90 kg que ela teria do tamanho original. Porque se ela ficaria entre 1 ou 2 centímetros de tamanho e mantendo ainda os 90 quilos, por causa que teoricamente não perderia massa, mas quilos é peso. Não, peraí. Se elas ficariam entre 1 ou 2 centímetros de tamanho, ficaria muito ruim. Ou seja, as partículas PIN teriam que alterar a massa da pessoa para que a massa dela fique relativa ao tamanho que ela ficaria. Ou seja, se tu usar as partículas PIN vermelhas, tu provavelmente ficaria do tamanho, um pouquinho maior que uma formiga, talvez 1 ou 2 centímetros de altura, mas a tua massa seria reduzida, a tua massa e o teu peso seriam reduzidos, e tu provavelmente ficaria do tamanho, a tua massa e o teu peso ficariam mais ou menos relativamente comparável ao teu tamanho. Ou seja, se tu ainda não, só o peso que altera ou a massa, tu mantém a mesma massa. Porque não faz sentido, porque tem uma parte no filme do Homem-Formiga que o Hank, ele
no chaveiro que o Hank usa, ele carrega um tanque de guerra. E tem uma parte do filme do Homem-Formiga que ele fala que aquilo não é um chaveiro, que aquilo não é um chaveiro de um tanque. É um tanque realmente de guerra que ele diminuiu de tamanho e colocou como um chaveiro. E só que no filme ele explica que as partículas não alteram a massa de um objeto. Se não alteram a massa, como é que o Hank consegue carregar um tanque num chaveiro? Erros dos filmes, mas nos quadrinhos, aparentemente, as partículas conseguem alterar as massas do objeto. E isso é engraçado, porque o uso excessivo das partículas spin podem resultar em efeitos colaterais, como por exemplo, se tu usar as partículas spin demais por muitos anos, tu pode ter alguns tipos de efeitos colaterais, tipo o teu corpo começar a produzir as próprias partículas spin naturalmente. Ou seja, tu uso excessivo das partículas, tu pode alterar a composição química do teu corpo e ele próprio produzir as próprias partículas spin. Isso deve ser uma bosta, porque eu sei que as partículas, elas alteram a distância relativa entre os átomos, elas alteram e fazem com que um objeto diminua ou aumente de tamanho. Se o teu corpo produz as partículas spin naturalmente, tu provavelmente não vai poder controlar isso, tu vai aumentar e diminuir de tamanho aleatoriamente, a não ser que tu consiga fazer treine a produção química de partículas spin do teu próprio corpo e consiga controlar isso como se fosse um superpoder natural. E o uso excessivo das partículas spin podem fazer com que o usuário fique com níveis extremos de instabilidade mental, pois as partículas alteram a química cerebral. Ou seja, se tu usar as partículas spin por muitos anos, não apenas pode o teu corpo começar a produzir as próprias partículas, mas também provavelmente vai ficar louco. Tu vai ter níveis extremos de instabilidade mental. Ou seja, tu vai virar, um minuto tu provavelmente vai querer matar todo mundo, e no minuto seguinte tu provavelmente vai ficar muito triste e começar a chorar, ou muito feliz e começar a rir, ou tu tá rindo e de repente tu fica triste do nada. Instabilidade mental, o efeito negativo das partículas spin, ou seja, tu vai começar a ficar louco. E também pode causar diferentes tipos de efeito dependendo da pessoa que usar ele. Efeitos negativos, no caso, tu pode ter problemas cardíacos, problemas de saúde diversos dependendo da pessoa que usa ele. No universo dos quadrinhos da Marvel, teve 3 Homem-Formigas mais famosos. Teve outros personagens que adutaram o nome de Homem-Formiga, mas principalmente teve 3 mais famosos. Que um é o próprio Hank Pym, o sujeito que descobriu as partículas spin. O outro é Scott Lang, que é o Homem-Formiga mais conhecido por conta dos filmes da Marvel. E Eric O'Grady, que é um babaca completo. Ele é tão babaca quanto o Hank Pym nos quadrinhos. Pra quem não sabe, pra quem só assiste os filmes da Marvel, o Hank Pym nos quadrinhos, ele é um babaca completaço. O Hank Pym nos quadrinhos foi ele que criou o Ultron, o robô Ultron, e que quase destruiu os humanos, quase destruiu, causou para os Vingadores uma baita dor de cabeça. O Hank Pym, ele tem uma instabilidade mental horrível, ele fica furioso do nada. Ele já bateu na mulher dele, a Janet Van Dyne, nos quadrinhos. Ele já usou o traje de jaqueta amarela, que nos filmes ele é um vilão. Nos quadrinhos também ele ele não é um herói que tu deveria seguir nos quadrinhos. Ele é um cara muito babaca. O Eric O'Grady, que é o terceiro Homem-Formiga, ele também. O Eric era um cara que trabalhava na SHIELD, e um dia ele entrou numa sala que tinha vários objetos de vários super-heróis. Tinha vários artefatos, várias balas, várias armas, tinha um escudo, se não me engano, do Capitão América, tinha várias roupas, enfim, vários objetos pessoais de super-heróis, armas e tal, e incluindo a roupa do Homem-Formiga. O que ele fez?
ele era zelador, né, da Marvel, ele era zelador da SHIELD, e quando ele entrou nessa sala, ele roubou a roupa do Homem-Formiga para fazer uma coisa muito madura e adulta e séria e benevolente. Ele roubou a roupa do Homem-Formiga para ver mulher nua, para ver mulheres tomar banho. Tipo a Capitã Marvel, a Mulher Hulk, a Sue Storm. Tipo, ele roubou a roupa do Homem-Formiga, ele roubou a roupa do Hank Pym para benefícios pessoais dele. Ele não é um cara muito legal. Provavelmente, eu acho que o único Homem-Formiga que é mais ou menos justo é o Scott Lang. Pelo menos isso baseando os personagens, baseando as versões dele nos quadrinhos. Nos filmes, como é uma adaptação, eles não foram tão babacas assim com os personagens. Tipo, o Hank Pym não é tão babaca. Eric O'Grady ainda não foi apresentado nos filmes. Eu nem sei se vai, porque ele é um cara, tipo, muito horrível. Tipo, ele é um cara que não merece ser um super-herói. Mas, enfim, esse foi o vídeo apresentando as partículas PIN. Meu nome é Raul Knight, esse canal é focado em ficção científica, curiosidade, como é que você falar ou fazer. Tu pode se inscrever no canal, tu pode compartilhar os vídeos desse canal e tu pode deixar na sugestão dos vídeos, tipo, nos comentários abaixo, sugestões de vídeos temas dos vídeos que eu talvez possa fazer. Eu agradeço muito, até um próximo vídeo, valeu!